Olá, bom dia. Gabriel Ricardo no Farol da Liberdade, aqui em mais um devocional. É um grande prazer ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje leremos aqui o texto de Tiago 1, 22 e 24. Tiago, carta do apóstolo Tiago 1, 22 e 24. Diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Esse é um texto aqui interessante, né? Ele traz uma imagem que é, óbvio, um exagero, não é? Mas explica muito bem como muitas vezes eu e você nos comportamos. Quantas vezes eu e você já ouvimos palavras que nos impactaram, que deveriam nos transformar pela dureza ou pela pontualidade, aquele confronto com quem nós somos, mas não pudemos mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Não é? É comum que você aprecie uma mensagem, que você concorde com ela, mas quando nós deixamos que essa mensagem se perca no decorrer do dia, como algo bacana que nós ouvimos, mas que nós nunca aplicamos, nós não chegamos no nosso potencial, naquilo que Deus nos trouxe. Se essa palavra foi provisão de Deus para a nossa vida, nós devemos então colocar elas em prática, não é? E Tiago aqui nos alerta para um perigo espiritual. Ser apenas ouvintes da palavra. Aqui o desafio é dar um passo além. Ser não somente um ouvinte, ser um praticante da palavra de Deus. E hoje eu quero refletir aqui com você sobre o que significa viver o Evangelho de Cristo na prática. Como essa transformação de vida, transformação de hábitos acontece em mim e em ti. Tiago aqui nos apresenta uma figura exótica. A pessoa que ouve a palavra e não coloca em prática, sendo comparada com alguém que olha em um espelho, mas se esquece de quem ele era, se esquece da aparência, das formas, de como era o seu nariz, de como era o seu olho, se ele estava com barba, se ele estava sem, se o cabelo era grande, se o cabelo era curto. E o que isso significa? Pense, tem essa imagem de um espelho, ele reflete quem nós somos, mostra nossas imperfeições, não é? Revela o que precisa ser ajustado aqui, ali e tal. Da mesma forma, a palavra de Deus tem esse poder. Ela reflete a você, ela reflete a mim. Ela mostra nossas falhas, nossas necessidades. E principalmente ela nos aponta um caminho que nós devemos trilhar para sermos transformados. Esse é o poder da palavra de Deus. Ela é como se fosse um espelho moral para mim e para você. Mas, assim como olhar em um espelho no banheiro da tua casa e não fazer nada sobre aquilo que você vê, é inútil que você ouça a palavra sem agir. É um desperdício espiritual. Tiago aqui é claro, não basta conhecer, não basta ouvir, não basta achar bonitinho, é preciso viver. É como se você tivesse comido macarrão, você tá com a boca toda lambuzada de molho, pomarola, aí você vai diante do espelho, vê tua cara toda suja e você não se limpa. É como se você comesse um sorvete ou você tomasse café com leite ou leite, você ficasse com aquele bigode na boca e você não limpasse. Essa é a analogia. Você sabe o que você precisa fazer, mas ainda assim você não faz. Tiago diz aqui, se nós apenas ouvirmos a palavra, estamos enganando a nós mesmos. Isso acontece quando pensamos que ouvir
devocionais aqui, que ler a Bíblia, que participar de cultos, de missas, de reuniões, de encontros, nos torna melhores. Realmente vai te tornar melhor naquele momento, porque você não quer ser mal visto pela galera, não é? Você não quer ser visto pela galera da tua igreja como um cara na errada. Então lá você se comporta como um modelo, não é? Mas o que realmente vai te transformar para o dia a dia, que é quando você está afastado dessas pessoas, é a aplicação da palavra. Quando você tem que ser cristão diante de um mundo hostil à sua cristandade. No jeito que você trata pessoas de fora, nas escolhas que você toma, na forma como você opta viver aquilo que você chama de fé. A palavra de Deus não é conhecimento teórico apenas. Ele é principalmente prática, uma instrução viva que molda a mim, molda a ti e nos desafia todo santo dia. Jesus Cristo nos deu um grande exemplo de alguém que viveu o que ensinava. Ele era a palavra encarnada. Ele não apenas prega sobre o amor, ele ama até o fim, até a morte de cruz, tendo poder para não morrer na cruz. Tem a passagem do Getsemane, onde Pedro vai lá e corta a orelha de um capataz, de um servo de Malco, né? É o nome dele, que era servo de Caifás. E aí Cristo diz assim para Pedro: Pedro, você arrancou a orelha do cara, você acha que eu não teria espada se eu quisesse? Você acha que se eu não clamasse a Deus por legiões de anjos, eles não apareceriam para me defender? Mas por que Cristo não faz isso? Porque quando ele diz que ele precisa morrer, quando ele diz que um verdadeiro amigo dá a vida pelo amigo, que o pastor dá a vida pelas ovelhas, ele não está brincando. Ele precisa ser um exemplo de tudo aquilo que ele disse. Ele não apenas fala sobre perdão, ele mesmo nos perdoou. E na cruz, uma das 7 frases que ele diz é Pai, a primeira que ele diz. Pregado na cruz diz: Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Ele pede misericórdia, minha e tua, e dos zombadores, das pessoas que o crucificavam. Ainda, mesmo quando eu e você não merecíamos, e nós nunca mereceremos esse sacrifício. Quando eu e você vivemos a palavra, nos tornamos reflexos de Cristo. Isso significa que nós devemos perdoar, ainda que isso seja muito difícil. Nós devemos amar aqueles que são difíceis de amar. Nós devemos servir quando você não tem nenhum reconhecimento, quando você não tem nenhum tapinha nas costas, não é? A prática da palavra transforma nossas vidas, impacta as pessoas ao nosso redor. E você pode se perguntar agora, mas como que eu aplico isso? E eu te dou alguns passos para que você execute e pense nisso. O ano está começando, vai dar tempo para você. Primeira dica é que você leia e medite na palavra. E permita que as verdades aqui, escritas na Bíblia, que é a palavra de Deus, revele as áreas da sua vida que precisam de mudança, como um espelho, não é? Você está manchado de macarrão, de sorvete, você está sujo, você está precisando limpar, você está com a mão cheia de graxa, você está vendo no espelho, vendo, opa, preciso mudar, preciso agir. Segundo passo, que você ore, pedindo sabedoria. Tiago 1:5 diz exatamente assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Busque a direção de Deus para agir de acordo com a vontade dele. E o último passo que eu dou como dica, se eu posso te dar uma dica, se você me permite, é que você comece pequeno. Não tente mudar a tua vida inteira de uma vez. Escolha uma área específica da sua vida onde você sente mais dificuldade e pratique a palavra de Deus
para que essa área específica seja mudada através da palavra. Lembre-se, não estou pedindo que você seja perfeito, nem Deus pede que você seja perfeito, mas que você progrida, que você amadureça. Deus está contigo nessa caminhada. A palavra do Senhor está contigo na nossa caminhada. Então, Tiago nos desafia aqui. Não sermos apenas ouvintes, mas que nós sejamos verdadeiramente praticantes dessa palavra. A prática não é mole, não é fácil, mas ela é poderosa. Ela nos aproxima de Deus, nos transforma, nos faz refletir a luz de Deus no mundo, nos faz sermos sal da terra. Você tem conseguido viver a palavra no dia a dia? O que você precisa mudar para que a sua fé seja mais do que blá, blá, blá? Mais do que um estilo de vida, mais do que uma estética? Reflita sobre isso, pense nisso e que você seja capaz de não somente refletir, mas verdadeiramente mudar. Em nome de Jesus, que você viva o dia de hoje diante da face do Pai.